Oi gente, eu sou o professor Rony Barbosa e sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Cultivando Pedologia. E hoje, naquele cantinho ali, eu acabei de preparar um novo conteúdo, dando continuidade às nossas explanações sobre o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Então, fica aí, espera a vinheta e vamos para o vídeo. Bom, gente, nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre classificação de solos, mais especificamente falando sobre bases e critérios que o sistema leva em consideração para enquadrar os solos dentro das classes do primeiro nível categórico. E gostaria de lembrá-los que este canal é um oferecimento dos cursos de graduação em Engenharia Agronômica e pós-graduação em Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, ambos localizados no campus Professor Ocinobelina Elbas, na cidade de Bom Jesus. Ok? Bom, o que são essas bases e critérios? Essas bases e critérios, pessoal, elas são basicamente, as bases dizem respeito às considerações que devem ser postas quando você vê um indivíduo e pensa em colocar ele dentro de uma classe ou outra classe. É como se fosse o que aquela classe deve representar. Você pode pensar dessa forma. Tá? Quando você pensa assim, o que um argissolo deve ser dentro do que se pensa no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos? E aí você vai na base, que diz respeito aos argissolos e veja o que o sistema considera como sendo um argissolo. E os critérios são basicamente a atribuição, você dizer quais são esses atributos que determinam. As bases são mais uma conceituação geral e os critérios são mais uma determinação mais direta, que diz respeito àquela base, para aquela classe de solo. Tá? Lembrando que para que seja cada classe especificamente, existem os critérios específicos e que aqui é mais uma generalização e um critério mínimo para que seja enquadrado uma classe como um determinado indivíduo como determinada classe, ok? E esses bases e critérios vocês conseguem vê-los no capítulo 3 do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, tá? E falando em argissolos, nós começamos por eles. O nome da classe do primeiro nível categórico, ele é composto, argissolo, latossolo, cambissolo. Você vê que existe um padrão que é o final solos. Mas existe um termo conotativo ali que começa a palavra da classe, o nome da classe, essa palavra. Por exemplo, argissolo. Você vê que tem um arge. E esse arge, ele vem do latim argila, que é sinônimo de argila. E é conotativo de solos com processo de acumulação de argila. Observe que pelo nome da classe, você já consegue pegar aí algumas informações no que diz respeito à base, a base que diz respeito àquela classe. No caso dos argissolos, o argissolo ele é um indivíduo de evolução mais avançada, tá? De evolução mais avançada, tanto é que você encontra, que você deve encontrar aí nesses solos uma paragênese caulinítico-oxídica, ou virtualmente caulinítica, ou vermiculita com oxidróxido entre camadas, com predominância aí, de uma concentração ou acúmulo de argila no horizonte subsuperficial. Isso é o que se pensa de forma geral sobre os argissolos. Tá? Mas quais os critérios? Desenvolvimento de horizonte diagnóstico B textural. Pessoal, se vocês não lembram muito bem o que são esses horizontes diagnósticos, eu vou deixar aqui em cima o link para que vocês acessem
a nossa aula sobre horizontes diagnósticos, para você dar aí uma revisada, tá? E esse horizonte B textural, ele deve ser vinculado com atributos que evidenciam baixa atividade da fração argila ou atividade alta, desde que conjugada com saturação por bases baixa ou com caráter alumínico, ok? Esses termos, baixa atividade da fração argila, saturação por bases baixa, caráter alumínico, todos eles são relacionados a atributos diagnósticos. E se você não lembra muito bem sobre os atributos diagnósticos, dá uma acessada aqui nesse link e vocês vão ter acesso ao nosso vídeo, né, a nossa aula sobre atributos diagnósticos, para que você também faça uma revisão sobre o tema, tá bom? Bom, e aí nós damos prosseguimento falando dos cambissolos, tá? Os cambissolos, diferentemente lá dos argissolos, eles possuem uma pedogênese já menos avançada, né? Na verdade, é uma pedogênese pouco avançada, evidenciada pelo desenvolvimento da estrutura do solo. Veja, é um solo que tem pouca evolução, mas que também já tem uma estrutura bem formada, tá? Com alteração do material de origem, é expressa pela quase ausência da estrutura da rocha. Tá? Ele não é um horizonte CR, ele é um horizonte já bem desenvolvido, porém, aliás, ele é um solo que possui um horizonte de maior desenvolvimento, né, quer dizer, de início de desenvolvimento. Tá? Ele já forma estrutura, já tem uma coloração mais bem expressiva, e também um conteúdo de argila elevado, que é um sinônimo aí desse processo de transformação de areia em argila, pelos processos de intemperismo. Porém, ele ainda é pequeno, tá? Ainda não é muito expressivo. Tá? E lembrando que o nome cambissolo vem de cambi. Né? O cambi, ele é uma expressão que vem lá do latim cambiare. Cambiare, que é sinônimo de mudar, trocar, que é conotativo de solos em formação, né? Transformação. Se você pegar aí uma escala de evolução, considerando o argissolo como um solo assim de um nível mais elevado, o cambissolo ele está aí do meio, né? Num estágio mais intermediário, tá bom? E aí ele tem esse horizonte B incipiente. Tá? Existem classes de solos que são muito menos evoluídas que o cambissolo. Tá? E quais são os critérios para que se encaixe um indivíduo como cambissolo? Desenvolvimento de horizonte B incipiente, que é um dos horizontes diagnósticos que nós já conversamos. E esse horizonte ele deve vir em sequência a qualquer horizonte superficial, inclusive o A chernozêmico, ok? Quando o B incipiente deverá apresentar argila de atividade baixa e ou saturação por bases baixa, tá bom? Chernossolo. O nome chernossolo, o nome dessa classe, né? Essa expressão cherno, ela vem do russo chorny. Nem sei se eu pronunciei certo, tá? Porque eu não falo russo. Mas enfim, vem dessa expressão que é sinônimo de preto, tá? Conotativo de solos ricos em matéria orgânica, com coloração escura. Evolução não muito avançada. Tá? O chernossolo já está num nível de evolução menor que o cambissolo. E aí você tem nesse indivíduo uma expressão as suas características são resultantes da bicialitização. Né? Se você não lembra o que quer dizer esse termo bicialitização, acesse esse link aqui em cima para você dar uma revisada lá no nosso vídeo sobre intemperismo, ok? Bom, nesse indivíduo, né, deve ter a manutenção de cátions básicos divalentes, cálcio, magnésio, principalmente cálcio, conferindo um alto grau de saturação dos colóides e eventual acumulação de carbonato de cálcio, promovendo reação aproximadamente neutra, com enriquecimento em matéria orgânica, favorecendo a complexação e floculação de colóides minerais e orgânicos. Tá? E quais os critérios? Desenvolvimento do horizonte achernozêmico, que é um dos horizontes diagnósticos de superfície.
Tá? E esse horizonte ele vem seguindo de um C, desde que seja cálcico, petrocálcico, carbonático ou conjugado com um horizonte B textural ou B incipiente. Tá? Com ou sem horizonte cálcico ou carbonático, sempre com argila de atividade alta e saturação por bases alta. E aí você se pergunta, mas como eu posso ter um chernossolo se você já falou que o B textural você tem lá no argissolo e o B incipiente lá no cambissolo? Aí, pessoal, a gente vai voltar a falar lá daquela questão da precedência taxonômica, tá bom? Então, fiquem atentos à precedência taxonômica para que vocês não façam uma classificação de forma equivocada. Espodossolo, né? O termo espodo vem do grego espodos, tá? Que é sinônimo de cinza vegetal, conotativo de solos com horizontes de acumulação iluvial de matéria orgânica associada com a presença de alumínio, horizonte B espódico. Tá? Qual é a base dessa classe? O que o espodossolo representa? Representa aquele indivíduo que tem um processo de podisolização com eluviação de materiais compostos, principalmente aí uma mistura de matéria orgânica, umificada e alumínio. E pode ou não conter ferro. Tá? E quais são os critérios? Basicamente, desenvolvimento de horizonte B espódico, em sequência a um horizonte E, A ou até mesmo um horizonte ístico. Ok? Gleisolos. Os gleisolos, o nome glei vem justamente de um termo também russo, né? Glei, que é sinônimo de massa pastosa do solo, que é conotativo de solos, né, com excesso de água, horizonte glei. A gente já falou sobre isso da questão da gleisação, né, da redução. Enfim, as bases para que seja um gleissolo, o solo possui aí uma hidromorfia expressiva, né? Uma hidromorfia expressa por forte gleisação, resultante dos processos de intensa redução dos compostos de ferro, em presença de matéria orgânica, com ou sem alternância de oxidação por efeito de flutuação dos níveis de lençol freático, em condições de regime de excesso de umidade permanente ou periódico. Ou seja, pessoal, é aquele indivíduo que você vai ter uma característica clássica da redução, tá? Na presença de matéria orgânica e que pode ou não ter mosqueado. Tá? Pode ou não ter mosqueado. E os critérios, né? Os critérios é preponderância e profundidade de manifestação de atributos que evidenciam gleisação conjugada à identificação de horizonte glei. E aí, quando você for ver lá os critérios dentro da chave, você vai ver que existem determinações de profundidade, de espessura e de características específicas que são colocadas no sistema para que enquadre esse indivíduo como gleissolo, porque essas características são resultantes desse processo de gleisação, né? Dessa gleisação que pode ocorrer no solo nessas circunstâncias. Ok? Latossolos. O latossolo, pessoal, é aquele indivíduo bem avançado, né? Tanto é que a expressão lato vem do latim late, né? Tijolo, que é sinônimo de tijolo, mas que é conotativo de solos muito intemperizados. Tá? Horizonte B, latossólico, ok? Evolução muito avançada, com atuação expressiva dos processos que antigamente eram chamados de latolização e que hoje é mais identificado como ferralitização, tá? Resultando em temperização intensa. E aí você vai lembrar da nossa aula de intemperismo, né? Quer dizer que nesse indivíduo você vai encontrar, quase você não vai encontrar minerais 2:1, por exemplo. Você vai encontrar aqueles minerais primários mais resistentes e caulinita e óxidos. Com concentração relativa de argila mineral resistentes, né? Como eu falei, você vai ter minerais primários mais resistentes ou argila mineral mais resistentes ou óxidos e hidróxido de ferro e alumínio, com inexpressiva mobilização ou migração de argila, ferrólise, gleisação ou
flintização. Tá? Ou seja, ele nem vai ter essa migração de argila mais intensa, porque se tiver, ele não vai ser um latossolo. Provavelmente ele vai ser um argissolo. Tá? É mais ou menos assim que a gente deve pensar. Por isso é muito difícil a gente compreender, por exemplo, quando existe a classificação de um indivíduo como latossolo, tá? Sendo que ele está num regime de madrenagem, por exemplo. Tá? Porque ele choca com a questão da base do que diz respeito a um latossolo. E, geralmente, para ele ter essas características, ele precisa ser mais aerado. Tá? Mas, às vezes, o meio ambiente coloca a gente em situações em que fica difícil esse enquadramento. Tá? Mas esse é o que a gente pensa, é o que se pensa o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos sobre a identificação dos latossolos. E quais os critérios? Desenvolvimento de horizonte B diagnóstico, que é o B latossólico, tá? Em sequência a qualquer tipo de ar, e quase nulo ou pouco acentuado aumento do teor de argila de A para o B. Tá? Dentre os horizontes dentre os solos que existem, né, são aqueles que apresentam horizontes de mais difícil diferenciação. Diferenciação dos horizontes nessa classe ela é mais difícil porque existe uma homogeneidade muito grande no solo. Okay? E são os solos que mais ocorrem no nosso país. Luvissolo. Tá? O luvissolo luve vem do latim luere, que é sinônimo de lavar, conotativo de translocação de argila, horizonte B textural com alta saturação por bases e argila de alta atividade. Bases: evolução segundo atuação de processo de bicialitização conjugada à produção de óxido de ferro e à mobilização de argila da parte mais superficial com acumulações em horizonte subsuperficial. Critérios: B textural com argila de alta atividade, tá? Ou alta saturação por bases, em sequência qualquer horizonte A ou E. Enfim, o luvissolo e o argissolo, eles são muito semelhantes. Né? Eles são muito semelhantes. Basicamente, vai ter essa diferenciação aí pela natureza da fração argila. Tá? Nos luvissolos, essa argila é uma argila de alta atividade. Né? Ou seja, aquela argila que foi formada num ambiente de bicialitização. Diferente lá do argissolo, que já é formado em ambientes que são com intemperismo mais intenso. Né? E em luvissolos você também consegue encontrar aí problemas, inclusive, de rachaduras no solo, né, de dificuldade de agregação de partículas, ou pela ocorrência mais expressiva de minerais de argila 2:1 expansivos. Tá? Neossolos. Os neossolos, o nome neo já diz, né, vem do grego neo, novo, conotativo de solos com pouco desenvolvimento pedogenético. Esse é como se fosse o solo que representa, né? É o solo que representa aquele solo de menor grau de evolução, tá? Porque ele é muito jovem, tá? Ele está em vias de formação, tá? Muitas vezes ele fica até difícil de você diferenciar ele de sedimentos bem organizados, né? Mas enfim, é um solo em vias de formação, seja pela reduzida atuação dos processos pedogenéticos, seja por características inerentes ao material originário. Tem essas duas circunstâncias. Tá? Critérios: insuficiência de expressão dos atributos diagnósticos. Tá? Você pode assim, é aquele solo sem tempero, né? Sem tempero, sem características muito interessantes. Você pode até pensar assim. Né? Apesar de nos dias atuais ele está começando a ser utilizado, né? Eles são, antigamente ninguém utilizava esses solos pelas características que ele possui, né? Que são notoriamente que não tem muito interesse. Né? Porém, com a pressão global em relação à produção de alimentos, solos com essas características começaram já a ser utilizados e as tecnologias estão sendo desenvolvidas para facilitar o uso desses solos, inclusive na produção agrícola. Tá? Então a gente precisa estudar mais esses solos, mesmo eles tendo essas características, né, de pouco tempero, digamos assim. Enfim,
e insuficiência de expressão dos atributos diagnósticos que caracterizam os diversos processos de formação. Exígua diferenciação de horizontes com individualização de horizonte A, seguido de C ou R, e predomínio de características herdadas do material originado. Tá? Ou seja, às vezes a gente pega um horizonte, o que você não pode confundir é que um solo profundo, ele obrigatoriamente ele vai ser um solo bem desenvolvido. Né? Aqui nos neossolos, eles têm, por exemplo, os neossolos quartzarênicos que podem ser bem profundos. Né? Porém, quando você vai observar, ele é basicamente mineral primário. E a gente sabe que o mineral primário ele vem ali do material de origem. Tá? Então, da mesma forma, você pode encontrar um neossolo que ele tem um horizonte A bem pequenininho. Tá? E ele não tem um horizonte B. Tá? Ele não tem um horizonte B porque ele é muito pouco desenvolvido. Tá? O neossolo está bem atrás ali do cambissolo, por exemplo. Nitossolos já tem uma evolução avançada. Né? Ele tem aí uma expressão muito forte da ferraritização, com intensa hidrólise, tá? E composição caulenítico-oxídica ou virtualmente caulenítica, ou com presença de argila minerais 2:1 com hidroxialumínio entre camadas. Tá? E quais os critérios devem ser levados em consideração? Expressão do horizonte benítico. Tá? E pode vir em sequência em qualquer tipo de ar com pequeno gradiente textural, porém apresentando estrutura em blocos subangulares ou angulares ou prismática, de grau moderado ou forte, com serosidade expressiva e ou caráter retrátil. Algumas situações a gente fica confuso no que diz respeito à separação entre argissolo e nitossolo. O que é que vai fazer você diferenciar? O neossolo, ele tem uma serosidade muito mais expressiva que um argissolo, né? E ele não tem esse gradiente textural, essa diferenciação de argila que você encontra lá no argissolo, tá? E algumas vezes você pode também ficar em conflito em diferenciar um latossolo de um nitossolo, tá? Tanto é que antigamente eles poderiam até ser enquadrados na mesma classe. Né? Já foi chamado inclusive de latossolo roxo. Porém, você vai diferenciar hoje um latossolo de um nitossolo, principalmente porque o latossolo ele não apresenta serosidade, tá? Apesar de também ser homogêneo. Né? O latossolo praticamente não apresenta serosidade, enquanto o nitossolo ele vai apresentar uma serosidade no mínimo moderada. No mínimo moderada. Além disso, o nitossolo ele é bem mais argiloso do que o latossolo, né? Apesar da gente ter uma grande faixa de teor de argila aceita aí no latossolo, ok? Organossolos. Preponderância dos atributos dos constituintes orgânicos sobre constituintes minerais, né? Claro, é um organossolo, né? E tanto é que o nome organo vem de orgânicos, do latim, pertinente ao próprio dos compostos de carbono, conotativo de solos com maior expressão da constituição orgânica, que é justamente aquele nosso horizonte ístico, que pode ser H ou O, né? Dependendo da condição de formação desse horizonte. Critérios: desenvolvimento do horizonte ístico, em condições de saturação por água, permanente ou periódica, ou saturados com água por apenas poucos dias durante o período chuvoso, como em ambientes de clima úmido, frio e de vegetação alto-montanha. Planossolos. O plano vem do latim planus, plano, conotativo de solos desenvolvidos em planícies ou depressões com encharcamento estacional. Na hora você lembra daquelas novelas antigas que mostravam no Pantanal, daquela região bem plana, mas que cheia de água, com aqueles bois correndo, né? Então, aquele é o tipo de ambiente onde se tem aí a formação do horizonte biplânico,
tá? Que é um critério dos planossolos. Bases: desargilização vigorosa da parte mais superficial e acumulação ou concentração intensa de argila no horizonte subsuperficial. Critérios: expressão dessa desargilização é evidenciada pela nítida diferenciação entre o horizonte B-plânico e os horizontes precedentes A ou E. Lembrando, hein, gente, que esse B-plânico é aquele tipo especial de horizonte B textural que nós já conversamos. Com mudança textural abrupta ou com transição abrupta conjugada com acentuada diferença de textura do horizonte A ou E para o B. Tá? E aí o próprio sistema ele recomenda a releitura do capítulo 2 do CIBIX, o subitem H, para melhor compreensão desse tópico. Restrição de permeabilidade, com evidências dos processos de redução, tá? Que podendo ocorrer mobilização e sorção do cátion sódio. Lembra que nós falamos que esse tipo especial de B textural ele tem suas características bem evidenciadas, principalmente pela característica de restrição à drenagem. Tá? Essas características que remetem à restrição da drenagem são associadas a B plânico. Tá? Plintossolos. O plinto vem do latim plintus, ladrilho, conotativo de materiais argilosos, coloridos, que endurecem quando expostos ao ar. Horizonte plíntico. Bases: segregação localizada do ferro. Né? O ferro ele vai separar nesse solo, dentro daquele horizonte. Atuante como agente de cimentação com capacidade de consolidação acentuada. Aí vamos lembrar, né, que a gente tem a formação do mosqueado, que é quando esse ferro ele é liberado, né? E aí depois vai tendo a oxidação, e aí vai tendo mais liberação e mais oxidação, a ponto de você poder encontrar diferentes graus disso no solo. Você vai ter desde mosqueados, que são simples manchinhas, a plintita, a petroplintita. Tá? Critérios: preponderância e profundidade de manifestação de atributos que evidenciam a formação da plintita, conjugadas com horizonte diagnóstico plíntico, concrecionário ou lintoplíntico. Todas as características desses diferentes graus de evolução que a gente já conversou antes. Tá? E lá, quando você vai fazer essa identificação dessas classes, você vai ver que existem profundidades, espessuras específicas, né, para poder enquadrar o indivíduo como plintossolo. Né? Profundidades e espessuras específicas associadas à ocorrência de atributos que nos remetem a essa segregação do ferro e formação dessas estruturas mais consolidadas. Vertissolo. Bases dizem respeito ao desenvolvimento restrito. Né? E aí, o vertissolo ele tem a expressão de características resultantes do fenômeno de expansão e contração, em geral associados à argila de alta atividade. Tá? Por isso, o verte, que vem do latim vertere, virar, inverter, conotativo de solos em movimento de material, conotativo de solo de movimento de material de solo na superfície e que atinge a subsuperfície, horizonte vértico. Tá? Critérios: expressão e profundidade de ocorrência dos atributos resultantes dos fenômenos de expansão e contração do material argiloso constituído do solo. Ou seja, é aquele solo com argila rico em mineral expansivo. Tá? E é muito comum, né? Na verdade, ele ocorre bastante em locais que você tem um clima mais semiárido, né? Até para ocorrência dessas argilas aí, ok? É um solo de difícil manejo, difícil uso. Então é isso, gente. Esse foi nosso vídeo sobre bases e critérios das classes. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo e assinar o canal e compartilhar também com
os seus amigos, os seus colegas de profissão. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.